Estamos de volta, alunos, com a disciplina de Ciências, e lá na página 162 do nosso livrão nós vamos falar sobre vertebrados. Bom, animais vertebrados são aqueles animais que possuem coluna, possuem presença de coluna vertebral, possuem ossos, certo? A coluna vertebral é uma estrutura que proporciona sustentação no corpo do animal. Nós já falamos sobre isso em estudos anteriores, certo? Ela sustenta o corpo do animal e é formada por ossos ou por cartilagem que protege a medula espinhal. Medula espinhal é uma porção alongada do sistema nervoso que vai da nuca até a região do quadril. Bom, nós vemos ali vamos ver na página 162 os peixes, né? Os peixes, eles foram os primeiros vertebrados a surgirem na Terra. Eles vivem exclusivamente em ambientes aquáticos e retiram da água o gás, o oxigênio de que necessitam. É possível observar aí na figura ao lado, né, no esquema, o esquema que a água é rica em oxigênio, entra pela boca do peixe e passa pelas brânquias, que captam o gás oxigênio e transfere o gás carbônico do peixe para a água. A água sai para o meio externo e pela abertura branquial, ok? Nós podemos observar aí nas imagens, tá? Na imagem, perdão. Vamos lá. Os peixes podem ter esqueletos formados por ossos ou cartilagens, permitindo classificar em peixes ósseos e peixes cartilaginosos. O esqueleto dos peixes cartilaginosos é formado por quê? Por cartilagens, e por isso ele é mais flexível. Fazem parte do grupo dos tubarões e das raias. Já os peixes ósseos, eles possuem o esqueleto endurecido, parecido com o do ser humano. A posição da boca entre os peixes dos dois grupos também é diferente. Em geral, os peixes cartilaginosos possuem a boca na parte de baixo do corpo. Já os peixes ósseos, eles possuem a boca na parte da frente. Outra diferença entre eles é a presença do opérculo. O opérculo, que funciona como uma proteção para as brânquias dos peixes ósseos, que se abrem para a saída da água durante as trocas gasosas. Tá? Vamos lá. Vamos ver aqui, né, as imagens na página 163, né, do tubarão, né, da boca, né, tudo que foi explicado, a parte da frente, do corpo, da boca. Bom, as narinas, né, se o processo de respiração nos peixes acontece quando a água entra pela boca e passa pelas brânquias, para que servem as narinas deles? Para responder a essa pergunta, né, nós poderíamos fazer o quê? Uma pesquisa, né, mais no caderno, mas a gente pode fazer uma pesquisa no Google, né, sobre essa pergunta, é uma curiosidade. E fazer as anotações, depois se vocês quiserem até compartilhar em aula Zoom. Com a relação à reprodução dos peixes também são diferentes. A maioria dos peixes é ovípara, ou seja, os embriões se desenvolvem fora do corpo da mãe. Nós já falamos sobre isso em estudos anteriores. Fora do corpo da mãe, dentro do ovo, que contém nutrientes necessários. No entanto, em alguns peixes, o embrião se desenvolve dentro do corpo materno, certo? Então, dando continuidade, lá na página 164, nós vamos falar sobre os anfíbios. Os primeiros animais vertebrados que conseguiram ocupar o ambiente terrestre foram os anfíbios. A palavra anfíbio significa duas vidas. Esse grupo de animais recebeu esse nome porque a sua principal característica é passar uma parte da vida na água e outra parte da vida na terra. Aí nós estamos vendo aí a imagem do sapo, tá? Nós vamos ver aqui a imagem do sapinho, ok? E aí, né, nós podemos observar
que o nome dado ao filhote de um anfíbio é o quê? É girino. Para se desenvolver na água, nessa fase ele precisa o quê? Respirar, né? Por brânquias. Assim como os peixes. Além disso, necessita de uma cauda para poder se locomover. Conforme o girino vai crescendo, ele vai perdendo as brânquias e a cauda enquanto se desenvolve. Enquanto ele desenvolve 4 pernas, tá? Ele vai tendo essas perdas. Ao final do processo de desenvolvimento, quando se torna adulto, ele se desloca para um ambiente terrestre. Ok? Então esse é o processo. Aí tem todo o percurso dele, né? Tem ele adulto, os ovos, o primeiro par de pernas, o segundo par de pernas, as 4 pernas e a cauda curta. Lá na página 165, nós podemos ver que nesse processo de metamorfose, né, em que eles perdem as brânquias e o pulmão é formado para auxiliar a respiração na fase adulta, né, eles passam por esse processo. Então é nesse processo de metamorfose em que eles perdem as brânquias, o pulmão é formado para auxiliar a respiração nessa nova fase deles. Porém, a principal forma de respiração nessa fase não é por meio do pulmão, mas sim pela pele. Isso mesmo. Os anfíbios realizam trocas gasosas pela pele e é por isso que eles possuem a pele úmida. Nós também já falamos sobre isso. Que precisam viver próximo o quê? Da água, tá? Alguns anfíbios apresentam uma cor chamativa. Essa característica ela é chamada de coloração de advertência, pois indica que podem ser venenosas, afastando os predadores, certo? Aí nós temos a imagem de bolsa de veneno, né? Temos o sapo com a sua bolsa de veneno e temos a perereca com a pele colorida ao lado. São as 2 imagens aí na página 165. Há ainda outros animais que pertencem ao grupo dos anfíbios. As salamandras, elas possuem o corpo alongado e liso e têm 4 pernas e uma cauda. Existem espécies que são aquáticas e espécies de salamandras terrestres, sendo que as aquáticas continuam com brânquias em sua fase adulta. Lá na página 166, nós teremos atividades para fazer, certo? Na página 167, iremos dar continuidade falando sobre os répteis. Esse grupo são as tartarugas, as serpentes, os largatos, os jacarés e os já extintos dinossauros. Embora os dinossauros estejam extintos, conseguimos estudá-lo por meio de fósseis. Fósseis são restos ou vestígios preservados de seres vivos ou em evidências de suas atividades. Vira e mexe a gente ouve, né, falar alguma coisa no Fantástico, reportagens sobre animais, falando sobre como é que foi, né, a vida dos dinossauros. Bom, eles se adaptaram melhor ao ambiente terrestre do que os anfíbios. Isso porque o ovo dos répteis possui uma casca endurecida, que protege o ovo, que protege o novo ser de ressecamentos. Essa característica fez com que eles não dependessem da água para se reproduzir. Aí nós estamos vendo aí os ovinhos, né? E a reprodução na página 167. Assim como os peixes e os anfíbios, eles não conseguem manter o calor do corpo. Por isso, já foram chamados de animais de sangue frio. Hoje, o nome correto é equitotérmico. Vamos repetir? O nome correto é equitotérmico, que significa que o calor vem de fora do corpo, ou seja, fora do ambiente. Diferentemente dos anfíbios, a maioria deles tem dentes que são utilizados tanto para alimentação quanto para sua defesa. Eles têm o hábito de se alimentar, tá? E os répteis têm hábito alimentar carnívoro ou onívoro. Esses 2 hábitos, tá? Por eles.
Lá na página 168, né, nós podemos observar a diversidade dos répteis. Tartarugas, jabutis e cágados são répteis conhecidos por terem uma carapaça sobre o corpo, que os ajuda a se protegerem dos predadores. As tartarugas e os cágados passam a maior parte do tempo na água e precisam ir até a superfície para respirar. Já os jabutis são terrestres. Lagartos, lagartixas e serpentes têm a pele formada por escamas e fazem troca da pele, denominada muda. Dentro desse grupo estão tanto os lagartos, que possuem 4 pernas, quanto as serpentes, que são ápodes, ou seja, que não possuem pernas. Os crocodilos e os jacarés têm a pele grossa e dura e são semiaquáticos. Isso quer dizer que eles vivem na água e na terra também. No Brasil não existem crocodilos, apenas jacarés, certo? Então, nós vamos ficar por aqui. Nós iremos ficar por aqui. Falamos sobre peixes, né, anfíbios e répteis. Bom, eu vou deixar anotado aqui as páginas para vocês realizarem, tá? Nos livros e nas fichas, em todas as disciplinas. E espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho da matéria. Beijão!